Mais do que atendimento ao cliente, o Café Corporativo de hoje fala a respeito da jornada do cliente e não é só a palavra que muda, mas todo o conceito deste trabalho. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras. Café Corporativo, aqui no canal 25, falando hoje a respeito da jornada do cliente. E o meu convidado é o Marcos Alessio. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Aguinaldo. Prazer enorme estar aqui contigo para compartilharmos esse assunto, esse conceito, né, que é mais do que um assunto, que está super up-to-date com as necessidades empresariais no nosso dia a dia, né? Muito bom. E o Marcos, que é executivo com mais de 30 anos de experiência em processos de transformação e de crescimento de empresas em diversos segmentos, como petróleo e gás, serviços, tecnologia em especial, né, Marcos? Isso, há mais de 30 anos atuando no mercado de tecnologia, notadamente software de gestão, Muito bom. Os famosos ERPs. Só que quando a gente fala sobre jornada do cliente, as pessoas já imediatamente estão pensando em varejo, porque Sim. é onde está o consumidor final, né? O sujeito que sai para comprar alguma coisa na loja e ele pensa nessa jornada do cliente. Perfeito. Mas até a gente falava um pouquinho antes de começar aqui o programa sobre a jornada do cliente, seja no B2C quanto no B2B. Quer dizer, aquela empresa que compra da outra empresa também é cliente e merece um tratamento Perfeito. que vai fazer a diferença no seu resultado, é isso? Perfeito. É isso, exatamente isso. Porque a empresa é cliente de uma outra empresa e o consumidor final é cliente de uma empresa. Então nós temos que pensar a jornada para ambas as situações. Todos clientes merecem ser ouvidos, ter suas necessidades atendidas, independente se ele é o consumidor final ou se ele é um cliente empresarial. O que eu quero dizer com isso? Muito comum as empresas acharem que sabem o que o cliente precisa e lançam seus produtos ou seus serviços com base nesse achismo. É o que se falava anteriormente de foco no cliente. Mas era a base de alguma pesquisa, algum fundamento, mas não era ouvindo o cliente. Ou seja, foco no cliente era você focar no cliente como se fosse até uma caça ao cliente. Exatamente isso, mas volto a dizer, supondo que ele precisa. Modernamente, e a jornada do cliente surge com mais ênfase a partir daí, mudou de foco no cliente para foco do cliente. Ou seja, pela visão do olhar cliente. do cliente em relação à necessidade, ao seu produto, ao seu serviço, notadamente no as a service, né? Que tem várias coisas hoje, automóvel, o próprio software, que foi quem deu início a essa jornada. SAS, é isso? Exatamente. É algo como serviço, que é recorrente. A relação com o cliente, ela tende a se perpetuar, é com recorrência. E aí nós temos que analisar o que a gente chama de cada touch point, cada momento que eu estou interagindo com o meu cliente, diretamente através do meu marketing, do meu institucional, do meu site. Um negócio muito importante, Aguinaldo, assim, é super interessante que as pesquisas mostram que antes, a partir do momento que eu como consumidor, vamos falar de um consumidor, identifico uma necessidade, que é o primeiro passo, né, da jornada do cliente, eu já começo a te pesquisar
para saber se você atende a minha necessidade sem você saber. E aí entram alguns aspectos muito importantes. O que minha empresa, o meu produto, o meu serviço fala para o mercado? Como é que o mercado me enxerga? Algo que nem sempre estão pensando. Então você vê, reputação. Existe uma coisa, vou falar porque é de domínio público, o Reclame Aqui. Difícil o consumidor hoje que vá contratar um serviço ou comprar um produto sem ver a reputação da empresa no Reclame Aqui. Ultrapassa 80%. E a gente não está olhando para isso. A gente não vê, né, o empresário não vê como é que eu estou no Google. Quais são os comentários sobre minha empresa ou serviço no Google? Como que meus funcionários ou ex-funcionários me avaliam lá fora? Entra numa Glassdoor para dar uma olhadinha nas avaliações. Então você vê que a jornada começa quando a gente não tem nem ideia que estamos sendo avaliados. Eu acho interessante porque uma vez eu li em algum livro um autor que dizia o seguinte: se você quer realmente ter uma imagem para o mercado, você precisa imaginar o tempo todo, e isso numa época que nem essas câmeras existiam para tudo quanto é lado. Ele dizia o seguinte: imagina que a qualquer lugar que você vai tem uma câmera te filmando. Perfeito. Porque a qualquer momento seu cliente pode estar te acompanhando. Não é? Isso é muito importante. Aquela pessoa que vai prestar um serviço para você amanhã, a gente está olhando a reputação dela já por indicações, por uma série de coisas. Exato, exato. O que os seus clientes falam de você? Né? Então, tudo isso acaba impactando muito, falando lá do início da jornada. Né? Até que daí vem uma outra etapa, que é a de consideração efetiva. Legal, eu vou considerar a empresa A, vou considerar a empresa B, para fazer um processo de análise de como é a experiência que o mercado diz que essa empresa está proporcionando, até eu entrar no contato, efetivamente. Eu vou ver a empresa X, quero saber como ela pode me atender. Né? Que aí é a consideração, a etapa da consideração, e começa aí, efetivamente, os touch points que a gente fala. Quem que vai me atender? Ou eu serei atendido por um humano ou por uma IA? Se eu não me adaptar com a IA, eu tenho como recorrer a um humano? Exatamente, exatamente. Porque existe uma coisa que aí afeta muito a jornada, a IA é fantástica. Eu uso no meu dia a dia, facilita muito meus processos, principalmente os repetitivos. Porém, a gente está com muita pressa de colocar a IA na interface com o cliente. E dependendo do negócio, do que você está propondo, não vai dar jogo. Eu quero falar com alguém do café corporativo. Eu não quero ser atendido por uma IA. O que eu quero dizer com isso? IA, a gente tem que pensar nos processos de retaguarda. Porque o atendimento humano, a inter-relação, que é o que eu chamo, né, o conceito fala de touch point, é ainda fundamental. Touch points são os pontos de contato. De contato, exatamente. Marcos, há algumas semanas atrás, nós fizemos uma entrevista aqui no Café Corporativo falando a respeito de inteligência artificial e como que ela pode realmente hoje ser útil, inclusive conversando com uma inteligência artificial aqui no próprio programa. Ok. Mas também depois de algumas semanas, nós fizemos uma outra entrevista sobre etarismo. E nós falamos a respeito até de uma certa dificuldade que algumas pessoas, em alguns momentos, podem ter de falar. Talvez o que a gente precise seja olhar para o consumidor e, como você diz, o foco do cliente, de como aquele cliente precisa ser atendido. Exato, é isso. Faz sentido? Não é só o sentido, é isso. A jornada do cliente busca isso. Atendê-lo em sua plenitude de necessidades
e muitas vezes desejo. Não aquela história cliente é meu rei. A gente falou muito lá atrás, pode tudo. Não. Mas é de forma profissional atender a necessidade até o desejo do cliente em todo o ciclo, né, que a gente coloca aí de 7 até 10 etapas, dependendo do negócio, até ele se tornar um promotor seu. Que aí vai te ajudar na aquisição de novos clientes. Sim. Você vê como o ciclo fica virtuoso. Vai virando uma propaganda, né? Uma propaganda, ele defende, ninguém. O ser humano é interessante, a gente tem que pensar nisso. Falando em valorizar o que a gente tem, eu tenho um outro tema que eu quero trazer para você dentro desse tema principal do foco do cliente. Só que eu vou fazer isso agora no segundo bloco, porque o assunto vai ser um pouco mais extenso. Perfeito. Então vamos para o intervalinho e a gente volta já já. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar sobre os cuidados ao sair do veículo quando estacionado. Muitos acidentes envolvendo motos ou motociclistas acontecem quando ocupantes do veículo estacionado abrem a porta sem observar o trânsito ao redor. O motociclista que trafega próximo aos veículos estacionados muitas vezes não dispõe de tempo ou espaço suficiente para desviar, resultando em colisões que podem causar ferimentos graves e até morte. Ao abrir a porta com a mão direita, o motorista ou passageiro é obrigado a virar o corpo e olhar para trás, ampliando seu campo de visão e permitindo identificar a aproximação de motociclistas, bicicletas e outros veículos. Essa simples atitude proporciona visão periférica mais ampla de todo o entorno da via e reduz significativamente o risco de acidentes. Estacione com segurança, olhe antes de abrir a porta e proteja vidas. Pequenas atitudes salvam vidas e a segurança do trânsito é a responsabilidade de todos. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO da Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 30 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities e limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando aqui com o Marcos Alessio a respeito da jornada do cliente. E quando se fala em jornada do cliente, para o nosso telespectador entender, tem a ver com o primeiro momento do cliente, quando ele decide que ele quer consumir alguma coisa, ou quando ele imagina que pode, até o pós-venda também. Porque não adianta eu ter uma experiência muito boa dentro da loja se eu não consigo chegar nessa loja, se eu não consigo estacionar, se o acesso é ruim, enfim, não adianta eu ter um produto maravilhoso se o vendedor é grosseiro. Ele me traz o melhor prato, prato para um restaurante, mas o garçom é grosseiro. Não adianta ter o melhor produto, não é verdade? É isso. E não adianta também eu comprar o melhor produto, tecnologia, por exemplo, se eu não tenho um pós-venda, se eu não tenho uma condição de dar uma boa assistência técnica, quer dizer, a minha experiência nunca vai ser maravilhosa. É isso, Marcos? Exatamente isso. Você usou o termo correto, experiência. O consumidor, em geral, quer seja lá o consumidor final ou o empresarial, porque nós estamos falando de pessoas de qualquer jeito, as interfaces são com pessoas. Quer ele seja o final ou ele está intermediando para uma empresa. O que acontece? O nível de exigência está lá em cima. Com os acessos que as pessoas têm hoje, a tecnologia, a informação e tal, a régua subiu muito, Aguinaldo. Não quero mais saber só do produto. Que carro X é bom, carro Y é mais ou menos, ou vamos fazer uma coisa que acontece todo dia aí com muita gente. Eu preciso de um pedreiro em casa. Não, ele é bom. Tá. O bom não basta.
Eu quero saber a experiência como um todo. Então, você citou bem, consumidor, cliente, quer experiência boa. E ao nível de não tolerar mais experiências ruins, de sair denegrindo efetivamente a imagem de um profissional ou de uma empresa. Marcos, eu já vivi situações em que para chegar a um consultório médico extremamente bonito, bem iluminado, com uma recepção muito boa no consultório, eu precisei pegar uma fila grande na recepção do prédio e passar por recepcionistas ruins lá embaixo no térreo. Quer dizer, eu não tenho como chegar à empresa principal se eu não passar por toda aquela experiência. Isso é uma jornada, correto? Já, sem dúvida, faz parte da jornada. São, traduzindo o touchpoint, que eu uso muito, que esse é um touchpoint, que não está diretamente ligado a quem vai te atender, ao serviço que você vai receber, mas está fazendo parte da jornada. E são momentos, né, o touchpoint, a gente pode falar também como momentos da verdade. Toda a experiência que você vai passar, no caso, no exemplo que você citou, com esse médico, pode ser fantástico, um cara muito bacana, acolhedor e tudo mais, pode ser totalmente prejudicada pela recepção do prédio. Então, esse médico ou os gestores da clínica dele têm que avaliar isso também, porque faz parte da sua jornada. Ah, não, inclusive, existe a tendência a terceirizar, aquilo não é comigo. Nas empresas, então, é um negócio absurdo. Não é comigo, vou te dar um outro número. Exatamente, não, é de todos. Inclusive, um dos grandes trabalhos de se elaborar, implementar o conceito da jornada do cliente em uma empresa, seja qualquer segmento, é a interação entre as áreas. É criar a cultura de responsabilidade de todos. Não tem essa, caiu na minha mesa, eu vou atender e vou buscar a solução. Agora, Marcos, eu queria te perguntar, quando se fala em jornada do cliente, a gente se vendo como um vendedor que vai chegar, muitas vezes, no comprador e está focado exclusivamente em agradar o comprador. Mas a gente esquece também que existem outros tipos de influenciadores dentro daquela compra. Por exemplo, existe aquela pessoa que é o usuário definitivo daquilo que eu estou vendendo, existe a pessoa do marketing, existe a recepcionista que está me atendendo no primeiro momento, que muitas vezes eu quero ser posicionado com ela e acho que ela não conversa com quem definitivamente vai ser o decisor. A jornada do cliente tem que olhar para tudo isso? Sem dúvida nenhuma. Até porque, muitas vezes, o poder, quer seja de influência, né, sem ser o decisório ainda, está na mão de quem a gente não sabe. Ok? Por exemplo, vamos falar da área de tecnologia. Você pode ser um diretor, né, um C-level da empresa e adora o meu produto, né, o meu software de gestão, por exemplo. Só que o seu responsável, gestor de TI, é quem vai dar o aval técnico. Dica final, então, é preste atenção nessa jornada. Exatamente. Cumpra os 7 a 8 passos. Primeiro, defina a sua jornada. Veja cada momento efetivo de contato com o seu cliente. Que o seu cliente entra em contato contigo ou você entra em contato com ele. Porque senão você vai gastar muito mais para vender, porque é muito mais fácil e mais barato reter um bom cliente, né? Então, do que a aquisição, né? A retenção é muito mais barata e você torna a sua empresa muito mais rentável. Eu vou mais fundo. Quem não olhar para isso tem um futuro
que pode ser meio triste. Marcos Alessio, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Foi rico conversar contigo e espero você em outra oportunidade para a gente poder aprofundar esse assunto. Aguinaldo, eu que agradeço efetivamente essa oportunidade que você proporciona. Te parabenizo pelo Café Corporativo, que está aí há tantos anos, já com pleno sucesso, e realmente estou à disposição para a gente aprofundar nesse tema quando você quiser. Muito bom. E nós voltamos daqui a pouco com mais cafeína. Você volta com a gente. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo, falando a respeito de jornada do cliente. E a jornada é, como dizia o Marcos aqui no final do segundo bloco, onde ele diz que é desde o momento que o cliente nem é seu cliente ainda, que ele é um possível cliente, até para sempre. Não tem o fim disso. E uma coisa muito importante é você detectar o que realmente é importante para aquele cliente, porque senão você está oferecendo para ele aquilo que é importante para você ou aquilo que você tem para oferecer. É muito comum, por exemplo, o vendedor oferecer desconto, desconto, desconto. Mas o cliente não está comprando desconto, ele quer comprar um produto. E eu vejo o vendedor querendo convencer o cliente a levar um determinado produto porque tem desconto. Olha, mas se você levar esse, vai ter mais desconto. Mas se você levar 2 peças, eu vou te dar um outro descontão. E o desconto, em alguns momentos, é interessante para o cliente, quando o cliente está buscando isso, mas em outros momentos chega a ser até uma ofensa. Não ofensa ao bolso dele, mas ofensa à inteligência dele. Eu vejo muito vendedor tentando vender peças para ganhar comissão e não pensando exclusivamente nessa experiência que o cliente vai ter de sair dali feliz pra caramba, porque levou realmente produtos que ele vai poder consumir de verdade, que vão ser úteis para ele, e voltar no futuro. Eu prefiro vender sempre do que vender mais uma única vez. Se você tem qualquer tipo de negócio, seja um comércio, seja uma empresa B2B, não importa. Pense naquilo que realmente vai ser útil para o seu cliente, porque ele compra o benefício e a resolução dos problemas dele, e não o produto ou o desconto ou a sua comissão. Se liga nisso. Café Corporativo tem a intenção de trazer conhecimento e sabedoria para você que está no mercado de trabalho, seja pensando na sua carreira ou no seu empreendimento. Por isso, Café Corporativo vem sempre com esse acervo que está lá no nosso youtube.com.br/Café Corporativo, que você pode acompanhar com a gente a qualquer dia da semana. Café Corporativo, sempre essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras.